Então agora sim, vamos entrar no nosso tema de mais um grupo terapêutico de constelação. Eu sempre estou aqui toda terça-feira no nosso espaço físico, Florescer Terapias Integrativas, coordenando esse grupo. E o início dele, que é a palestra, que é o desenvolvimento de um tema sobre o inconsciente humano, sobre o funcionamento da mente humana, eu sempre faço ao vivo e gravo vídeo também para o nosso canal do YouTube. Então hoje o nosso tema é: todo medo é uma memória. Como assim, Gabriela? Gente, o medo é um sinal, é um comando da mente que funciona como um alerta, certo? Então, é um comando que a mente dá diante de alguma situação que pareça ameaçadora. Como é que a mente vai saber que é hora, por exemplo, de disparar o medo? Porque ela reconhece a situação ameaçadora com base no arquivo que ela acessa. Agora começam os mistérios a serem desvendados. Mas acessa de onde? Nós estamos conectados o tempo todo com um campo de memória sistêmico. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, com as famílias que fazem parte, principalmente da nossa família biológica, os nossos laços de sangue, ficam nesse arquivo, que nós também podemos chamar de inconsciente coletivo, ok? Ok. E nós temos a capacidade, todos nós, todo ser humano, de acessar, de estar em constante comunicação com esse campo inconsciente coletivo. Então, o medo, ele vem quando a mente reconhece que diante daquela situação existe uma ameaça à vida, ao campo emocional. Então, quem dispara o medo? A nossa mente reptiliana, nosso cérebro reptiliano, na verdade. Se você tiver mais interesse, estuda lá a teoria do cérebro trino, porque nós temos 3 partes cerebrais. O cérebro reptiliano é o maior em nós, é o que comanda os instintos e os mecanismos de ataque e defesa. E também, dentro da psicologia tradicional, psicoterapia, nós vamos chamar de ego. Então, o nosso ego é aquele que dispara, digamos, os medos para a nossa proteção. Então, o medo ele só vai ser acionado, disparado, só vai acontecer dentro de nós quando existe uma ameaça. E aí essa leitura é feita pela nossa parte instintiva cerebral diante das memórias arquivadas lá do sistema familiar. E às vezes também do nosso campo de memória pessoal, coisas que eu já passei, por exemplo, desde a barriga da minha mãe. E eu vou registrando um arquivo, tá? Então, por exemplo, a minha mãe, aconteceu isso na gravidez dela, da minha gestação. Ela já estava com quase 9 meses e ela teve um susto muito grande com um animal. E aí, a minha mãe teve muito medo de entrar em trabalho de parto, porque foi um susto realmente que ela ficou assim, traumatizada. E eu poderia ter desenvolvido, por exemplo, um medo, uma fobia com relação a animais. Não desenvolvi, mas poderia ter desenvolvido. Por quê? Porque aquela memória estava ali, eu vivi junto com a minha mãe o trauma, e aquela ameaça poderia ser lida pelo meu cérebro toda vez que eu estivesse ou prestes a me deparar com um animal ou num território que eu pudesse encontrar algum animal. Percebem? Então, nós estamos o tempo todo em contato com esse campo de informação inconsciente, que são essas memórias, ou do que eu já passei, desde a barriga da minha mãe, infância, que fica ali, tudo no inconsciente, eu não lembro, mas tá ali, o registro tá ali.
ou eu vou acessar do inconsciente coletivo do meu sistema familiar, coisas que os meus antepassados passaram, tá bom? Biológicos. Bom, assim é. Então não dá para brigar com isso. Dá pra gente conhecer o mecanismo da mente de proteção, né, que vem através dos medos, pra gente lidar melhor com isso e não sofrer tanto, porque o medo, ele vai fazer com que a gente muitas vezes paralise as nossas ações diante de algo que a gente queira resolver, fazer, empreender, se arriscar, viver, enfim, tá? Tanto no campo pessoal dos vínculos quanto no campo profissional. Vou tomando meu chazinho aqui. Então, meus amores, o medo é uma energia que é emanada, que é, digamos, alimentada por nós, mesmo que inconscientemente, mas ela é disparada, tá? Só que ela é uma energia neutra. E mais do que isso, ela é uma energia que existe para nos proteger. O medo, ele passa a ser nocivo, complicado, quando ele nos paralisa, como eu falei. Muitas vezes a pessoa, só de pensar em ficar sozinha, medo da separação, medo da solidão, ela já entra em sofrimento. Então, esse é o medo que eu posso tratar para sair do sofrimento e lidar melhor com as possibilidades na minha vida, inclusive de me separar, de me ver sozinha, da solteirice novamente, enfim, né? De reconstruir laços e acreditar que é possível recomeçar. Mas tem muitas pessoas que já estão em sofrimento muito antes disso acontecer, porque estão no medo, ok? Bom, então eu fiz uma tabelinha aqui, ó, na lousa, que eu sempre preparo como uma aula mesmo, esse momento para vocês. É uma aula, né? Então, a gente normalmente tem medo de coisas que nós não queremos viver. Então, eu coloquei aqui na nossa lista. Medo da escassez. Eu não quero viver a escassez. Eu não quero imaginar, por exemplo, que vai faltar o básico para mim, para os meus filhos, que eu vou passar necessidade. Mas eu estou com medo disso acontecer. Então, essa é a energia, eu estou vibrando ela, estou alimentando. Se eu tenho medo da escassez, eu estou alimentando o quê? Prosperidade? Não, eu estou alimentando escassez. Porque como ela é uma energia neutra, quando a minha mente pensa assim, ó, eu não quero escassez. O universo, a linguagem universal, não reconhece o não, só reconhece as afirmações, o positivo, os comandos positivos. Então, eu não quero viver a escassez. Qual a leitura que esse campo universal faz? Eu, tira o não, quero viver a escassez e eu permaneço na escassez. Então, quando eu fico vibrando medo com relação a alguma coisa, eu atraio esta coisa. Porque o medo é uma energia neutra que simplesmente está alimentando o objeto do medo. O objeto daquilo que eu temo, ok? Então, por exemplo, eu morro de medo da solidão. Eu estou alimentando solidão. Então, eu vou atrair solidão para mim. Porque a energia está sendo estou vibrando ela e estou alimentando esse campo que eu temo, que eu não quero atrair, mas que justamente eu estou alimentando. E é assim que funciona. Então tá. Então vamos para a listinha dos principais medos do ser humano e entender que quando eu tenho medo disso, na verdade eu estou alimentando isso na minha vida. Então eu estou emanando uma vibração que vai atrair justamente o que eu temo. Então, por exemplo, eu tenho medo da escassez, medo da falta. Eu atraio o quê? Mais falta. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo do fracasso. Quantas pessoas não ficam paralisadas
e não conseguem empreender, se tornar autônomo, sair daquele emprego que já não faz sentido, lançar um projeto, lançar um produto, porque tem medo de fracassar. E aí eu vou explicar, vou falar a listinha e vou explicar de onde vêm esses medos, tá? Então vamos lá. Vocês já estão entendendo, eles vêm todos do campo de memória, mas eu vou dar mais detalhes. Então vamos lá. Medo da solidão, medo da separação, medo de não viver, por exemplo, o prazer sexual, da repressão sexual, muito nas mulheres isso. Medo da maternidade, da paternidade, medo da riqueza, medo de ter dinheiro, certo? Sim, a gente tem medo. Então agora eu falei a listinha dos medos mais comuns, porque são aqueles relacionados a coisas que eu não quero viver. Ok. Da onde vêm esses medos? De experiências reais, de novo, ou que eu vivenciei junto com os meus pais lá na infância, tá no meu arquivo inconsciente de memória, ou que os meus antepassados passaram. Então, se eu tenho muito medo do fracasso, gente, eu posso não ter tido essa experiência na minha vida, na minha experiência hoje, mas eu posso ter na minha história familiar um antepassado que eu nem conheci, muito longe, que foi um grande empreendedor e de repente vem a guerra, por exemplo, e muda tudo, muda todo o cenário e ele perde tudo e vem um grande fracasso. Então eu fico associado a este fracasso, a essa energia, a essa memória. E hoje eu tenho muito medo de fracassar. Então por que o meu cérebro aciona toda vez que eu posso, por exemplo, investir em algo grandioso, ele aciona o medo do fracasso. Porque, de novo, ele conhece o fracasso. Porque você, digamos, está carregando a memória do fracasso por aquele antepassado. Ai, Gabriela, mas como é que eu faço, Jesus do céu? Primeiro, por que eu carrego isso aí, gente? Porque foi um trauma, foi uma memória não resolvida no sistema familiar. Ainda está em aberto. Aquela gavetinha daquele trauma está aberta. Ninguém resolveu ainda. Às vezes, ninguém se tornou um grande empreendedor tão quanto para criar uma nova história e entender que riscos existem, mas aquela circunstância foi única e que hoje você não necessariamente precisa repetir aquela história de fracasso, né? Porque na verdade não foi um fracasso, olha só, já começa por aí. Foi uma circunstância que levou aquela pessoa a perder o que tinha porque não dependia dela. Então a gente vai mostrando os contextos para o nosso cliente para que ele saia dessa associação daquele momento e que esse medo ele possa diminuir ao ponto de não impedi-lo de fazer investimento hoje, mostrando para ele, hoje as condições são diferentes, hoje você pode ter riscos calculados, hoje você pode confiar porque você pode empreender de diferentes formas, enfim. E isso vai diminuindo o medo da pessoa. Ela faz uma desassociação daquela memória, daquele fracasso. Tá bom? Bom, eu tenho medo da solidão. Ué, mas eu nunca fui uma pessoa solitária. Eu não tenho nenhum trauma de abandono, de rejeição, nada que possa justificar esse medo. Mas eu tive uma bisavó que perdeu toda a família num acidente e ficou de fato sozinha. Isso foi um trauma muito grande. Ela morreu amedrontada, com a sensação de ter sido abandonada. Esse é um trauma, é uma dor dessa mulher, do membro do sistema familiar, que às vezes não foi olhado, não foi superado. E às vezes foi uma mulher que teve a própria família, mas sabe, gente, vivia distante, vivia com esse medo de ser abandonada, vivia transferindo aos filhos um peso enorme de que tinham que cuidar dela, de que tinham que ficar com ela. Enfim, isso afeta todo o sistema familiar e chega até nós. Então, como é que eu faço para me curar, Gabi? Bom, quando a gente vem numa constelação, o constelador é o profissional capacitado para identificar a causa raiz
do conflito, do problema, do sentimento, no caso, o medo. Então, a gente abre esse campo inconsciente do cliente e chega até o trauma raiz. Chegamos, então, por exemplo, a essa mulher, a este trauma. Nós fazemos toda a leitura desse campo de várias maneiras. E o que acontece? Nós fazemos uma grande reverência a ela, reconhecemos essa dor, agora nós podemos compreendê-la sem julgar. Por que ela tinha aquele comportamento? Por que era uma mulher tão carente? Por que era uma mulher tão amedrontada? Né? E aí nós vamos dizer assim, então eu vou dar comando, se você se identifica, por exemplo, com alguma história do seu sistema familiar, está carregando esse medo, né, por alguém, numa lealdade inconsciente do seu sistema familiar, com relação ao seu sistema, você pode fazer comigo. Então assim, ó, querida antepassada, antepassado, eu reconheço agora o que você passou, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu sinto muito que tenha sido dessa forma. No meu coração você tem um bom lugar. Eu vejo agora a sua força. Eu vejo que você foi um sobrevivente. Eu honro agora a sua força. Eu deixo este medo ir embora. Eu não preciso mais carregar isso. E eu tomo para mim a coragem de construir uma nova história, de poder ter vínculos profundos e não ter medo de perdê-los. Isso foi uma memória, isso já passou, isso está no passado. Esse é o movimento de solução, gente. E parece muito simples, e é, mas o quanto que isso é libertador. Falando isso para vocês, me veio à memória, na minha memória, né, o caso de uma cliente que ela se casou e ela tinha muito medo de construir esse vínculo, de aprofundar esse vínculo. E quando eu fui investigando com ela na sessão as razões disso, eu cheguei à seguinte história. Aí o povo começou a chegar. Eu cheguei à seguinte história. Ela tinha medo de amar, de se entregar e de ser traída por quem ela mais amava. E a traição era uma dor que uma tia carregava, porque a tia foi considerada uma pessoa com problemas mentais pela família, mas ela não tinha problemas mentais. Ela tinha um comportamento mais, digamos, assim, mais explosivo, mais autêntico, e aí não sabiam lidar com aquela mulher e começaram a castrá-la, dizendo para ela: você não é uma pessoa comum, você tem problemas mentais, você não vai poder trabalhar, você não vai poder casar, você não vai poder fazer nada. E ela ficou numa solidão profunda. Então, olha que coisa, essa moça que veio fazer essa sessão comigo era sobrinha, né? Então ela carregava a dor da tia. Então ela tinha medo de se vincular e, ao se vincular, confiar muito no marido, que era o caso, e ele, de uma hora para outra, quem sabe, a acusasse de alguma coisa, traísse a sua confiança, e ela ia se ver sozinha, assim como a tia. Nós chamamos isso na constelação familiar de sentimento adotado. Isso é uma dinâmica comum, muito comum, mas é totalmente inconsciente. Leidinha, eu sempre entro no horário e vou indo, e o povo vai chegando. Nunca chegando tão tarde, né? Mas hoje está uma beleza. Tá frio, né? Tá frio, vamos botar desculpa no frio. Então vamos lá. Então eu falei sobre medos com relação a coisas difíceis, que a gente não quer viver. Mas existe o outro lado da moeda, a outra listinha que eu fiz aqui, olha lá. O medo de coisas boas, gente. Gabriela, mas a gente tem medo de coisa boa? Tem. Vocês acreditam no negócio desse? Não tem. Então, olha só a listinha que eu fiz. Nós temos medo do sucesso, que eu inverti. Nós temos medo do sucesso. Eu já vou explicar de onde vem, gente.
Nós temos medo da prosperidade, de ter muito dinheiro, nós temos medo. Nós temos medo da parceria, do compromisso, do casamento, nós temos medo. Nós temos medo da liberdade, nós temos medo de tudo, gente. Nós temos medo do prazer. Nossa, a mulherada então morre de medo, porque foi criada castrada, as gerações, que é pecado, que não pode. Meu Jesus. Nós temos medo de voltar à infância. De se deparar com a nossa criança interior. Por que a gente tem medo da felicidade, da prosperidade, da abundância? Tá, então aqui a pergunta é outra. Enquanto, por exemplo, nós temos medo de coisas que nós consideramos ruins, negativas. Então, por exemplo, tenho medo do fracasso. Porque alguém fracassou no meu sistema familiar, ou meu pai, ou eu tenho essa experiência, sei como é, sei como dói, e não quero ela pra mim. É assim que funciona. Mas por que eu tenho medo do sucesso? Então aqui a pergunta é: quando alguém teve sucesso no meu sistema familiar ou na minha história pessoal, histórias que eu vi acontecer, qual foi a consequência? Então tá, nós vivemos num mundo de dualidade. Nada é totalmente bom. Então, às vezes, junto com o sucesso de alguém do seu sistema familiar, ou do seu pai, ou de alguém que você conviveu, veio, por exemplo, o olhar do outro de desconfiança, vieram amigos interesseiros, veio a solidão. Muitas pessoas, ao conquistarem o sucesso, se colocam até para se defenderem, porque já estão imaginando, né, que vão se aproximar por interesse, num lugar de solidão. Então a gente cria uma crença, por exemplo, de que o sucesso não é bom, porque olha a consequência que ele traz. Então faz essa investigaçãozinha aí das crenças que você está trazendo com relação às memórias que você acessa, mesmo que inconscientemente. Sucesso traz coisas boas, ok? Faz a listinha aí. Mas o que o sucesso, para as pessoas que você conhece, pode ter trazido de coisas que você não considera positiva? Coisas positivas, coisas negativas também. É aquilo que a gente fala, é o preço a se pagar. Mas, vamos lá, normalmente, volto lá na exemplo do sucesso. Essa pessoa que teve sucesso e pagou um preço alto, de novo, teve um contexto ali. Ali existia toda uma situação no entorno que fez com que o sucesso tivesse aquele peso para essa pessoa. Então, como é que eu saio do medo de ter sucesso hoje? Fazendo a desassociação. Eu tenho que analisar o contexto daquela pessoa e analisar o meu. Hoje, eu tenho condições, por exemplo, de ter muito sucesso e ter um círculo de amigos confiáveis, legais, bacanas. Eu sou uma pessoa que cultivo isso na minha vida? Se eu já faço isso, eu não preciso ter medo do sucesso. Porque eu já tenho, ou eu estou disposto a cultivar amizades sinceras e não baseada apenas em trocas e interesse. Percebam. Então, muda completamente o cenário, a pessoa que está passando por aquela situação, e aí nós vamos desconstruindo o medo. Porque eu não falei no início, mas vou falar agora, o medo é uma energia que nós emanamos inconscientemente, mas que está impedindo a realização daquilo que você quer na sua vida. E aí a gente vai fazendo a investigação, essa listinha a gente pode fazer na nossa vida com relação àquilo que a gente está sentindo e alimentando, para se dar conta. Isso é autoconhecimento. Isso é você entender o que você sente com relação a quem e por quê. E aí eu vou fazendo esse diálogo com a minha mente, dizendo para ela, mente, ou memória, você não precisa ficar aí cagando nas carças, com medo de atrair isso e ter essa consequência. Isso aí é passado, isso aí aconteceu lá atrás. Hoje eu tenho outra visão de mundo, eu tenho outros recursos, eu tenho outra maneira de lidar com a realidade. Porque, gente, se a gente olhar para trás, a história dos nossos antepassados é de luta pela sobrevivência, de dificuldade. Então, um cenário de guerra, por exemplo, todos nós temos uma imigração marcada pela guerra. É um contexto muito traumático, muito difícil. E hoje nós temos uma realidade muito mais tranquila com relação à sobrevivência.
de verdade, a gente pode falar, ah, mas eu mato leão por dia, mas jamais você trabalhou como seu bisavô na roça com 12 fios e sem saber se o dia de amanhã o grão ia ter, porque podia cair uma chuva, acabava com tudo. Essa era a realidade. Hoje não é assim. Só que a gente tem que, então, contextualizar para nossa mente entender que hoje é diferente. Beleza? Então tá, eu tenho medo do compromisso. Olha só, do casamento. Quantas pessoas chegam pra nós assim? Por quê? Olha a perguntinha de novo. O que significou para alguém do meu sistema familiar casar? Qual o preço pago? Por exemplo, eu tive uma bisavó que teve que fugir para casar. Então, o preço pago foi ela ser deserdada pela família, praticamente excluída, expulsa, renegada. Preço altíssimo. E era o homem da vida dela. Foi muito feliz, mas aí também ficou viúva. Ou seja, a nossa mente, ela pode fazer associação. Vixe, amar demais, casar com quem ama, vai aí, ó. Como que é a esmola demais, Santos confia. Crença que a gente cria. Aí a pessoa já perdeu família, perdeu... Nossa Senhora, gente. Eu tive que trabalhar isso em mim. Porque eu carregava essas coisas também. Todos nós. Certo? Então vamos para um medo aqui. Ah, o medo da solidão, né? Oiê. O medo da solidão é fogo, porque nós temos a história dentro da nossa família, mesmo, como eu tô falando, as gerações de pessoas. Eu tenho uma, assim, por exemplo, de uma mulher que tem um noivado, o homem vai pra guerra e não volta. Ela entra num trauma tão grande de abandono, da perda precoce, né? Traumática, que ela se fecha pro amor. E ela fica ela morre sozinha, solitária, mas na dor, né? Se fecha porque não acredita mais no amor, porque se revolta. Isso é uma memória. A pessoa tá associada e você, hoje, pode, por exemplo, estar passando por um casamento muito difícil, uma relação, você fica ali engolindo 35 mil sapos porque você tem medo de ficar sozinho. Por quê? Porque dentro do seu campo inconsciente de memória, ficar sozinho é algo terrível, quando na verdade não precisa ser. Ó, aí entra o terapeuta mostrando as possibilidades de você estar sozinho, se amar, se curtir, construir a sua vida individual primeiro, para depois se vincular a alguém. Ou seja, você não está associado mais a alguém sendo a razão da sua vida. Porque antigamente uma mulher solteira, meu filho, não era nada em sociedade. Dando o exemplo da mulher. E o homem também. Ele, para ter um lugar, ser respeitado e honrado, precisava ser casado. Hoje é assim? Não. Então, a gente precisa atualizar essa pessoa de que hoje a solidão não tem esse peso. Ela não é mais motivo de você ser ridicularizado, julgado, condenado e ficar à margem da sociedade, como era antigamente. Mas isso, esse antigamente, é 2, 3 gerações para trás. Não é distante. Por isso que a nossa mente está rodando esse HD, que precisa ser atualizado. Bom, então vamos lá. Para resumir, para fechar nossa palestra, que eu já estou indo para meia hora de fala aqui, gente. Medo é uma energia disparada pelo nosso cérebro instintivo diante de uma possível ameaça à vida, que pode nos causar sofrimento, dor. Eu posso fazer os checklists do que eu temo, do que eu tenho medo e trabalhar isso em mim, primeiro para eu não atrair aquela situação que eu temo. Porque vocês já entenderam que o medo é uma energia. Aquilo que eu tanto tenho medo que aconteça, eu estou alimentando com a energia do medo. Então eu vou atrair. Eu estou criando aquilo. Porque eu estou alimentando com o medo. Certo? E ficar muito atento àquilo que pode ser muito bom na minha vida e eu também tenho medo. Por quê? Porque um dia, quando isso foi vivenciado, existia um contexto que não era favorável e que o preço pago por ter dinheiro, por ter um relacionamento da vida, casar com a pessoa que você queria, foi alto.
E que hoje nós vivemos outro contexto. A gente não precisa mais pagar esse preço. As coisas podem ser feitas de uma forma muito mais leve e com muito mais consciência. Porque é óbvio que a gente pode ter tudo, mas as coisas têm também um preço. Exigem de nós, muitas vezes, um trabalho, Eu não gosto da palavra sacrifício, mas eu digo assim, por exemplo, você é solteiro, você faz coisas que casado você não vai fazer. Mas muitas coisas que o solteiro faz, que o casado não faz, é porque ele mesmo está se limitando. E aí ele tá também rejeitando a possibilidade, por exemplo, de se casar, de ter um compromisso, porque ele entende que casou, morreu. Ué, então tem que mudar esse pensamento. Ah, não, mas todos os meus amigos, ninguém sai mais sozinho, não tem mais os programas, né, que eu curti, acabou. Agora é só dois. Então tem que mudar essa maneira de ver esse relacionamento. Porque isso não é relacionamento, isso é escravidão, gente. Né? Que isso? Vai. Isso é falta de maturidade e que leva as pessoas a se anularem para viver um negócio que elas dizem que é casamento. Então vamos rever isso aí. Porque a gente pode ter liberdade mesmo estando dentro de uma relação. Antes não. Mas hoje sim. Mas cabe a quem construir isso? Nós. Vai vir pronto? Não. Na base de muita negociação, muitas vezes. Mas vai. Que jeito? Porque por que nós estamos com a maioria dos relacionamentos falidos? A maioria falida. Porque construiu um modelo de relacionamento com base na castração do indivíduo, da individualidade. Acabou a pessoa. Juntou, virou um. Que virou um, gente? Virou um, não. Bom, esse é tema para outra palestra.